Hoje nós vamos conversar sobre pronúncia. Pronúncia é uma queixa, é uma dor, né? Um incômodo muito grande que eu recebo das alunas mamães e de alunos em geral. Alunos, pessoas que estudam inglês, pessoas que trabalham com inglês, pessoas que admiram o inglês. Porque pronúncia é um dos pilares da fluência, né? Para a gente conseguir se comunicar, para a gente conseguir falar, olha, eu falo inglês, a gente precisa de vocabulário, a gente precisa de gramática, a gente precisa também de pronúncia, porque não adianta nada a gente saber ler, entender alguma coisa, mas não saber falar a palavra corretamente. E afinal, o inglês, eu já começo falando isso pra vocês, o inglês, ele é muito tricky. O que é tricky? Ele é cheio de pegadinhas. Isso significa que não é sempre o que está escrito que você vai falar. Vou te explicar melhor. Não é sempre, a gente não vai pronunciar todas as letras da palavra. Muitas vezes tem 2, 3 letras para fazer um som. Muitas vezes existe uma letra lá que ela nem vai ser falada na palavra. E como que a gente sabe isso? Não tem regra. É uma vida cheia de exceções. Não tem regra. A gente vai saber, sabe como? Praticando. Usando os 5 P's rumo à fluência no inglês que eu falo para vocês todo dia, não é segredo. Paciência, permanência, persistência, prática e presença. É assim que a gente vai descobrir. E para estudar um pouco mais da pronúncia, geralmente quem estuda pronúncia mais a fundo são os linguistas, são os professores de inglês, são gente que se interessa muito curioso. Eu não acho que pronúncia é uma vertente por onde a gente deve começar. Se você não sabe nada de inglês, comece pelo vocabulário. Eu já falei na aula de ontem. Então, se você tem vocabulário, você tem um núcleo, o mais importante, o coração da comunicação. Então, eu te aconselharia a começar por aí. Pronúncia é pra gente refinar, pra gente aparar as arestas. Por quê? Primeiro eu começo explicando a diferença entre pronúncia e sotaque. Muita gente já sabe, mas é importantíssimo falar sobre isso aqui. Porque sotaque é uma coisa, pronúncia é outra. Ou seja, eu falo, mas eu sou do Nordeste, muita gente fala isso, né? Eu sou do Nordeste, então por eu ser nordestina, eu falo inglês meio ruim. Você tá botando a culpa nas suas raízes e não é isso que acontece. A culpa não é de você ser nordestino, de você falar I have to go to the supermarket. Quando você fala I have to go to the supermarket, não é porque você é nordestina. É porque você ainda não percebeu a forma correta de se pronunciar cada fonema em inglês. E isso é um caminho, isso é um processo. Eu também não sabia, tem muita palavra que eu não sei. Então a primeira dica que eu dou é, se você quiser saber exatamente qual é a pronúncia correta de qualquer palavra, não só em inglês como em português também, mas aqui a gente está falando do inglês americano padrão, tá? Que é o inglês que se fala nos Estados Unidos. Você vai procurar, se você se interessar e estudar mais a fundo, o IPA, que é o International Phonetic Alphabet. International Phonetic Alphabet. No IPA tem toda uma transcrição, existe uma letra para cada som. Então existe um símbolo, não uma letra, um símbolo para cada som. Então, por exemplo, o TH, que tem som de soprado sem voz, tem um símbolo. O TH, que tem som de V, que é língua entre os dentes, mas vozeado, ele tem outro símbolo diferente. São as mesmas letras, é a mesma articulação que a gente faz com a nossa boca para falar, mas o som é diferente. E se o som é diferente, o fonema é diferente. E se o fonema é diferente, o símbolo é diferente. Então, lá no International Phonetic Alphabet, você vai encontrar todas as pronúncias corretas sem erro. Se você entende aquela simbologia, você lê aquilo ali, lê a transcrição fonética e você não erra. Ali é onde a gente deve confiar.
E também tem vários dicionários que nos ajudam, né? Eu vou citar alguns aqui no decorrer da nossa conversa, vou citar alguns sites, alguns aplicativos para a gente aprender a pronúncia. É bom falar que o Google Translator, Google Tradutor normal, ele também te mostra a pronúncia. Ele não faz a transcrição com os símbolos do IPA exatamente, mas ele faz uma transcrição dele lá. E ele faz o som. Então, se você escrever uma palavra corretamente em inglês no Google Tradutor e apertar aquela caixinha de som, ele vai falar corretamente para você, certo? Então, essas são dicas de pronúncia bacanas para quando a gente não sabe, tá ali numa emergência. E o que acontece com a pronúncia? O sotaque é a sua origem, é de onde você veio, né? É a sua raiz, a sua identidade. Isso é lindo, isso é bacana. Deixa o sotaque vir com você. Eu falo inglês, mas com sotaque brasileiro. O que tem? Sotaque não é uma coisa que a gente tem que preocupar. A pronúncia é outra coisa. A pronúncia é um negócio que a gente tem que preocupar. E eu vou dar exemplos práticos. Por exemplo, a palavra 3 em inglês se fala com a língua entre os dentes. Three. Repete aí pra você aprender comigo. 3. Mas se eu falar com o som de t, sem colocar a língua entre os dentes soprando, e falar com o som de t, e falar tree, eu estou falando outra palavra completamente diferente. Eu estou falando árvore. E esse é um exemplo muito básico que as pessoas sempre citam ele, né? 3 é 3. Tree é árvore. Esse é um erro de pronúncia. Se você erra a pronúncia, você pode modificar o sentido da sua frase. Você pode modificar completamente a palavra. Então, pronúncia é um negócio legal da gente aprender. E eu não aconselho que quando você estiver aprendendo inglês em função da pronúncia, eu não aconselho que você escreva da forma que fale. Eu até tenho esse facilitador no meu curso, no curso Pequenos Bilíngues, quem é aluna sabe disso. Eu tenho esse facilitador, eu coloco lá entre chaves o jeito como se diz a palavra, o jeito como se fala. Mas, se você ficar escrevendo só assim, você não vai aprender a escrever a palavra correta e nem a ler. Isso vai te prejudicar no seu reading and writing. Então, é melhor que você escreva a palavra corretamente e tente aprender a pronúncia dela assim mesmo. E o que acontece? Quando a gente está aprendendo inglês, é muito normal. Como eu falei que a pronúncia é das últimas coisas que a gente faz, aparar as arestas, é muito normal que a gente aprenda palavra por palavra. Assim como a gente fala com as crianças. A gente pronuncia todas as palavras até o final, palavras separadas, palavra por palavra. A gente não fala assim, pode botar um dentro do outro, né? Olha, pode botar um dentro do outro. Você entendeu, porque você é fluente, você tem essa capacidade de compreender e decodificar em milésimos de segundo o que foi falado em português, porque você domina essa língua. Em inglês é a mesma coisa. Você aprende, pode botar um dentro do outro. E aí, na hora de falar, eles não falam pode botar um dentro do outro. Eles falam pode botar um dentro do outro. Aí você fala, não entendi nada. Se tivesse escrito, se tivesse falado mais devagar, se tivesse falado pausado, eu teria entendido. É esse fenômeno que acontece na sua cabeça. É isso que acontece. Isso a gente chama de connected speech. Connected speech são as frases que elas são fluidas, elas são fluentes, elas são emendadas, porque uma palavra emenda na outra. Uma palavra emendada na outra, pode botar um dentro do outro, faz outro som, dependendo da palavra que vem a seguir, dependendo das contrações que a gente faz, fazem sons, produzem sons diferentes. Então, isso é que é o fenômeno de entender, do listening, de entender o que é falado em inglês. É de você entender o pode botar um dentro do outro sem ser tudo pausadamente. Mas primeiro é passo a passo, é passo de formiguinha. Você só vai chegar a entender o pode botar um dentro do outro se você entender primeiro o pode, o botar, o Entendeu o que eu digo? Então, se você sabe separadamente, só pausadamente, você está no caminho
Não é que você não sabe e nunca vai aprender. Você está no caminho, vai chegar lá ainda. Como? Na hora de falar, a gente quer falar mais rápido, para economizar tempo. Não é só em português, em inglês também. Porque a fala é um negócio mais dinâmico, mais rápido, mais instantâneo. Tem entonações, né? E eu já dei dica para vocês na aula de ontem que no inglês não tem a mesma importância, todas as palavras têm a mesma importância. No inglês tem palavras que têm mais importância e palavras que têm menos importância. As palavras que têm mais importância, a gente fala com uma entonação mais alta. As palavras que têm menos importância, a gente fala, quase não fala, dá uma baixada nela. Por exemplo, o do é um verbo auxiliar. Do, does, did, will, que são auxiliares. A gente fala, do you like broccoli? Olha só, o do you like broccoli virou do you like broccoli? O broccoli ficou bem falado com a entonação alta porque é o mais importante da frase. Sem essa palavra eu não conseguiria passar minha mensagem. O do, que é uma palavra menos importante porque é só um auxiliar, ele ficou só um d. Então as palavras menos importantes, os verbos auxiliares, do, does, did, will, as palavras que são preposições, at, on, in, também são só um. Let's put in the table. Let's put in the table. O on quase não foi falado. Por quê? Essas preposições também são menos importantes. Então, as palavras que têm mais importância para passar o recado são faladas numa entonação maior. E as menos, uma entonação menor. E no português, não. No português, você gosta de brócolis? Todas as palavras foram pronunciadas com igual importância. Então, essa é a primeira diferença que a gente tem que ficar atento. A segunda questão que eu quero trazer para vocês aqui é que para pronunciar bem, para ouvir e falar bem, nós não podemos confiar nos nossos olhos. No português, lendo, tudo fica mais fácil. No inglês, se você ler, pode ser que fique mais difícil. Porque a escrita do inglês é cheia de pegadinhas. Não é aquilo que você lê que vai ser aquilo que você vai falar. É uma língua bastante tricky. Então, o que acontece? Quando você vai falar a palavra enough, it's enough, é suficiente. Enough. Esse som de f é O-U-G-H. Esse som de f. 4 letras, 3 letras. Então, não se baseie pelo que você está lendo. Acredite, quando você quer treinar e praticar o seu listening e o seu speaking, você tem que confiar no seu ouvido e na sua fala. Quando você quer praticar o seu reading and writing, leitura e escrita, você confia nos seus olhos. Então, não confie nos seus olhos, lendo, para trabalhar o seu speaking, a audição. É só lendo, se você ficar só lendo, você não vai aprender a escutar bem em inglês e nenhum idioma, mas inglês principalmente, e nem falar. Você vai ficar boa em ouvir, ouvindo. Você vai ficar boa em falar, falando. Certo? Então não é aquilo de vou ler muito para eu falar bem. Isso não tem relação, principalmente no inglês. Se eu leio muito, eu leio bem. Se eu leio muito, eu não falo e escuto bem. Deu para entender o que eu tô querendo dizer? Então, se você quiser treinar o seu listening, o seu speaking, você tem que ouvir e falar. Ouvir e falar. Outra dica que eu dou, muito importante, que a gente tem que internalizar, tem que pôr na nossa cabeça, assim, olha, muita gente vem falar que quer falar inglês igual nativo. Não existe falar inglês igual nativo. Para de querer falar inglês igual nativo, não existe isso. Nativo de onde? Nativo do Canadá? Nativo dos Estados Unidos? Nativo da Inglaterra? Nativo da Grã-Bretanha? Nativo da Austrália? Nativo de onde? Do leste europeu? Nativo de onde? Mesmo dentro dos Estados Unidos, tem várias variações de inglês, né? Tem inglês americano padrão, tem um Black English, tem inglês do Texas, tem inglês...
Não tem como. Cada um tem um tipo de inglês diferente. E você pode ter o seu tipo, com o seu sotaque, com a sua personalidade. Não se preocupe com o sotaque. Falar inglês igual nativo não existe. Você vai falar inglês igual um nativo do Brasil. E isso é perfeitamente aceitável. Tem como você falar um inglês top, monstro, nunca tendo viajado para fora. Sendo brasileiro, ok. Então isso é a última coisa que a gente vai preocupar. Anota aí no seu caderno de estudos, que eu falo sempre que você tem um caderno de estudos. Eu tenho aqui alguns sites e alguns aplicativos para indicar para vocês quando vocês querem conferir ou corrigir ou checar a pronúncia de uma palavra em inglês. O mais usado é um dicionário, e é um dicionário de Oxford. Então, o dicionário de Oxford tem ele online e tem ele em aplicativo e tem ele também em livro, né? Então, você vai digitar lá na internet assim, ó, Oxford Learners Dictionary.com. Oxford, O-X-F-O-R-D, tudo junto. Learners, L-E-A-R-N-E-R-S, ainda junto, Dictionary, dicionário, D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y.com, certo? Então, quando você digita Oxford Learners Dictionary, você vai procurar no dicionário essa palavra. Eles usam o IPA, eles usam o inglês americano padrão, ou você pode escolher se você quer o sotaque britânico ou o sotaque americano padrão. E lá naquele dicionário você vai saber qual é o significado da palavra, nesse Oxford Learners Dictionary, e vai saber também como se pronuncia e vai saber a transcrição fonética da palavra. Quando você estiver mais familiarizado com a palavra, com a transcrição fonética, isso vai ser uma luz no fim do túnel, vai ser um clareador, vai fazer boom na sua cabeça. Mas enquanto você for iniciante, só aperta lá no botãozinho de voz, na caixinha de som, e escuta a pronúncia da palavra e repete depois. Depois escuta em câmera lenta e repete de novo. E depois mais uma vez. Depois você tenta fazer mímica. Enquanto ele fala, a voz do dictionary fala, você só repete. Tipo, qual é a música, sabe? Para você ir praticando e acostumando o seu ouvido. Outra dica é infinitamente listening. Toneladas, milhões, bilhões, zilhões, centenas de milhares de milhões de listening, ou seja, ouça, 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 escute em inglês, no inglês americano padrão, ou no inglês britânico, se for o que te interessa, ou no inglês do Canadá, o que você gostar mais, mas escute inglês, série, filme, podcast. Eu já dei na aula de ontem um monte de podcast, o But Why e um monte de outros exemplos. Historinha em inglês, vídeo no YouTube, musiquinha infantil, tem um monte de coisa, de oferta, algum assunto vai te interessar. Para você escutar, tem notícias que eu passei ontem no site de notícias também, curtas e gratuitas e que tem tanto escritas quanto para ouvir também, né, em inglês. Então, olha só, toneladas de listening é a salvação para o seu problema de pronúncia. Escutar e falar é o que vai te ajudar a escutar bem e falar bem. Esse é o resumo de tudo. Não tem outro jeito. É prática de escuta e prática de fala. E você vai colocar podcast, YouTube, filme, música. Escolhe a sua música favorita. Em inglês, é claro, ou então a música favorita do seu filho em inglês, Itsy Bitsy Spider, Dona Aranha subiu pela parede, Row, row, row your boat, ou então Twinkle, Twinkle, Little Star. Escolhe a música favorita da sua casa, sua família, do seu filho, veja a letra dela, escute lendo a letra, depois escute sem ler a letra. Depois leia a letra sem cantar, só lendo em voz alta para você se auto-ouvir. Grava você mesmo no grupo de WhatsApp, que é você e você mesma. E depois você canta junto com a música, lendo enquanto a música tá lá. E depois você tenta cantar sem estar lendo e acertando.
Então, olha só, música é um negócio muito importante que eu sempre falo com os meus alunos. Eu tô olhando aqui para não esquecer de falar nada com vocês. E eu sempre falo com os meus alunos que vale desafinar. Desafinar vale, mas cantar errado não. Então, se você quiser desafinar infinito, cantando qualquer música, tá tudo bem, vai. Mas inventar, cantar chutado, não. Se você não sabe o que você está cantando, para um estudante de inglês, não vale. Então, se você não sabe o que você está falando enquanto canta, vai procurar o que significa, vai procurar a pronúncia, vai se aprofundar nessa música e mais. Porque vale desafinar, mas não vale inventar, chutar. Chutar a música não vale. Porque isso vai te ajudar a desenvolver a sua pronúncia, o seu listening e o seu speaking. Então, sempre, tudo que for de inglês, fale em voz alta, tente reproduzir, ouça e repita, tente fazer mímica, tente entender um pouco mais do IPA, se você quiser ir um pouco mais profundo, e nunca escreva como fala. Escreva a palavra corretamente e pronuncie corretamente. Porque se você começar a escrever como fala para te ajudar, você vai virar uma confusão, você vai ficar boa até no listening and speaking, mas não vai ficar boa no reading and writing, no escrever e ler. Então não adianta, não arruma uma coisa para estragar a outra não, certo? Então escreve corretamente e bora praticar a pronúncia. O inglês é assim. É assim, é pegadinha, é tricky pra todo mundo. É pra mim, é pro seu professor, é pro professor da sua vizinha. Até os americanos usam o Oxford Dictionary pra conferir a pronúncia deles. Porque até eles sabem que não pode confiar no que eles leem. Então até eles têm o costume de conferir qual é a pronúncia correta. Porque é muita letra pra pouco som. Ou então o contrário. Então é comum, é normal usar aplicativos, dicionários e corrigir essa pronúncia o tempo inteiro, qual é a sílaba tônica, é muito comum. E se errar também, nossa, falei errado naquela entrevista, não tem problema nenhum. Lembre-se que a fluência aceita e permite erros. A gente vai estar o tempo inteiro, é um trabalho do nosso cérebro que é assim, é o tempo inteiro a gente tentando melhorar. Ao mesmo tempo, é o tempo inteiro a gente tentando aceitar que não tem problema errar. Então, enquanto a gente está tentando melhorar, a gente está ao mesmo tempo tentando aceitar que errar é possível, é humano, é permitido e a fluência aceita esses erros. E aí, eu tenho outra dica para dar para vocês. Além do Oxford Learners Dictionary, tem também um aplicativo que é para verificar a pronúncia, que eu utilizo muito, e você pode baixar, você pode olhar no seu computador mesmo, pode digitar no Google, chama dictionary.com. Então o aplicativo você digita lá na Apple Store ou na Google Store, Google Play, né? E aí você digita lá dictionary.com. É um aplicativo que vai te ajudar com a pronúncia em inglês. Dictionary, dictionary.com, dictionary.com. Ou o outro chama wordreference.com. Word, de palavra, W-O-R-D, tudo junto, reference, R-E-F-E-R-E-N-C-E.com. Então, word reference e o outro chama dictionary. Um é dictionary.com, o outro é wordreference.com. São aplicativos que você pode baixar até no seu celular para checar qual que é a pronúncia correta disso. Mas mais do que saber a pronúncia correta de cada palavra separada, a gente tem que entender que dependendo da palavra que vem depois na frase, pode mudar. Então, por exemplo, se eu falo... Como foi a frase que eu falei em português no começo? Pode botar tudo aí dentro, não é? Pode botar tudo aí dentro. Foi uma coisa mais ou menos assim. Pode botar tudo aí dentro. Então, dependendo do que vem depois, a gente vai modificar essa pronúncia. Mesmo se a pronúncia é correta, mesmo se a pronúncia estiver correta. Então, por exemplo, quando eu falo the dog, the dog, the dog.
o cachorro, the dog, certo? Por quê? A pronúncia da palavra the, o ou a, que é um artigo definido, né? O, a, os, as, the dog, the dogs. É the. A pronúncia é the. Pronunciei certo. Mas a hora que eu vou falar o elefante, eu falo the elephant. The dog, the elephant. Um foi the, o outro foi the. The dog, the elephant. Por que isso aconteceu? É a mesma palavra, significando a mesma coisa. O cachorro ou elefante. Mas isso aconteceu porque a próxima palavra começou de forma diferente. O dog começou com uma consoante. Então, the dog. Então, se a palavra começa com uma consoante, o the tem som de the dog, the cat, the bear, certo? Se eu começo a segunda palavra com uma vogal, o caso de elephant, o the não tem som de the, tem som de the. Porque para falar emendado, aquela coisa que a gente chama de connected speech, um discurso conectado, quando a gente emenda as palavras para falar uma frase só, se eu falasse the elephant, fica mais difícil para eu articular the elephant. Então eu falo the elephant, que é muito mais fácil. Olha só, the elephant, the elephant. Para a articulação, para o som sair, o nosso cérebro, o cérebro do americano, entende que fazer isso facilita para a gente articular e botar o som para fora. Da mesma forma que mineiro fala, antes presta para nós ir, bota tudo aí dentro, para botar tudo aí dentro. Para reduzir e facilitar a fala. Então a fala ela é baseada em reduções e simplificações. A gente quer deixar tudo mais simples e mais rápido para a gente conseguir passar a nossa mensagem, nosso recado. Então, mesmo se você estudar a pronúncia de cada palavra separadamente, você vai aprender que a pronúncia lá no IPA de the é the, T-H-E, the dog, the ladybug, the monkey. Mas se eu começo com vogal, eu mudo. The elephant, the alligator, the ostrich, que começa tudo com vogal, a, e, o. Mas então, ferrou. Agora que você acabou de me tacar a pedra, jogar o cocô no ventilador, que agora que eu não vou saber mesmo me pronunciar. Eu já estava achando difícil aprender a pronúncia correta de cada palavra. Imagina que o negócio muda quando eu tô falando na frase. Como que eu vou saber? Não tem regra. Eu não estudei isso. A gente vai saber é de tanto ouvir, é de tanto falar, é de tanto ter contato. Em resumo, praticar ouvir e falar, ler e escrever, mas mais ainda ouvir e falar, resolve todos os seus problemas. A prática leva à perfeição. Practice makes perfection. Tem um monte de coisa ainda que eu nunca falei pra vocês, que eu nunca ensinei pra vocês, que eu nunca mostrei, porque eu também não sei. E eu vou descobrir daqui 1 ano, daqui 6 meses. Mas é assim, é o famoso vivendo e aprendendo. Então, para a gente melhorar, a gente tem que observar, pegar essas dicas aí de quando começa com vogal muda, pegar um pouquinho do IPA, escutar muito minha série favorita, escutar muito podcast bem simples enquanto eu lavo roupa, passo roupa, enquanto minha criança está dormindo, fazer aula de inglês, estar em constante contato, em constante busca, para a gente cada dia aprender e aperfeiçoar um pouco mais. Primeiro a gente vai falar tudo. I have to go to the supermarket. Assim como eu falei no começo. Com sotaque baiano, que é assim que eu sei. Tá perfeito. Tá ótimo. Dê o melhor que você tem, com os melhores recursos que você tem, do jeito que você consegue. Faça o seu máximo. Na próxima, a gente vai aprender que I tem som de I. Então tá certo. Mas o have não tem som de have, é have. Então, I
have. Termina com V, o som de V. Have. Porque se eu falar heavy, vira pesado. Heavy significa pesado. E have significa ter. Viu a diferença? Por isso que eu não posso, não é que eu não posso, que não é aconselhado errar a pronúncia. Porque eu mudo a palavra e mudo o contexto e a pessoa não consegue me entender. Então, olha só. I have, então não é heavy, é have. I have to go to the supermarket. Não é to go. Porque o T a gente aprende... Quando a gente estuda mais, a gente ouve mais, a gente escuta as aulas da Miss Bruna todo dia, a gente aprende que o T tem som de t, t, t. É uma coisa soprada. T, tem um chiado. T, não é tch, carregado, igual a gente fala aqui. Então, depois que eu mudo to para to, já melhora. Então, I have to virou I have to. Já melhorou. Confessa que já melhorou. Perceberam a diferença? Aí o resto da frase é go to the supermarket. Aí você fala go, go, ok. Aí tem o to de novo, não é to. É t, t, soprano. T, bem sutil, delicado, suave. To. I have to go to... Aí vem o D. É esse the que eu falei pra vocês. Com a língua entre os dentes. The. E a próxima palavra começa com consoante. Então tem som de the mesmo, não de the. Isso a gente vai aprendendo com a prática. Primeiro a gente pega, raciocina, tenta entender. É muito estranho, é muito difícil de primeira. Depois você vai fazendo conexões. Quando você escuta de um nativo, escuta de um lado, escuta do outro, você se conecta e fala, ah, faz sentido aquilo, olha. E depois vai ficando natural pra você de tanto conviver com aquilo. Eu falo que inglês é igual cheiro de pum, cheiro de peido, sabe? Principalmente de criança. Quando você tá num ambiente e alguém solta um pum e a criança faz um cocô daqueles... E você não troca ela, ou porque ela não deixa, ou porque não tem fralda no momento, ou por algum motivo que você demora, você se acostuma com aquele cheiro ruim. Até com coisa ruim a gente acostuma. Por quê? De tanto ficar lá cheirando. Né? De tanto você ficar lá cheirando e ouvindo e falando e praticando, você vai se acostumar com essas regras todas. Mas se você estudar a teoria, fechar o livro e nunca mais praticar, nem fizer essas conexões e nem errar, muitas vezes antes de acertar, você não vai pra frente. O tempo só não é suficiente. Tem que ter tempo junto com prática. Com paciência, persistência, permanência, presença. Tem que ter tudo lá, esses temperos. Então, você já descobriu que não é I have to go to. É I have to go to. O TH tem som com a língua entre os dentes. E existe o som vozeado, já dei aula disso, tá no meu canal do YouTube, som do TH, desvendando o som do TH, tem tudo explicadinho, tá aqui no feed do Instagram também, se você quiser saber mais especificamente sobre o som do TH. Tem que botar a língua entre os dentes, tem. Se você olhar para a boca de um nativo falando, você vai ver que várias vezes ele faz... Fica olhando para a língua dele, você vai ver... que quem fala inglês bem, um nativo, por exemplo, sempre vai colocar a língua entre os dentes várias vezes. Porque o som de TH tem que colocar a língua entre os dentes. É um som que não existe no português. Não é som de T, é som de... Não existe no português. Você nunca fez esse som na sua vida. Por isso que é ridículo. Por isso que soa esquisito pra você. Não existe no português. É um som novo. Um som que só existe no inglês, não no português. Então você fala the. Tem que pôr a língua entre os dentes e nesse caso ele é vozeado. Então tem que fazer som. Porque existe a língua entre os dentes sem fazer som. No caso de think, pensar. I think. Não fiz som. Mas o the eu fiz som. Olha, the think. Perceberam a diferença? Vai lá assistir a aula de TH que vai ficar bem claro isso pra vocês em detalhes. E aí,
A gente aprendeu que não é to the, é to the. E a palavra supermarket, a gente fala o R sempre. Quem assiste as minhas aulas, minhas lives sempre, quem é meu aluno no curso sabe que o R, quando ele aparece no inglês, ele sempre tem som de r. Porta, porteira, portão. Tem que ter esse som engasgado aqui. Não existe R, a letra R, fazer som de r em inglês. E nem de r em inglês. Em português tem. Em inglês, o R sempre será r. Então, dito isso, a gente já sabe que é super. Treina aí junto comigo. Faz papel de ridículo, tô fazendo pra todo mundo. Então você faz aí sozinho. Supermar. Viu? Supermar. Sempre que tem R, tem que fazer esse som. E o T, que é o final do supermarket, a gente já sabe que é t, não é t. Então, o supermarket vira supermarket. Supermarket. Olha que diferença que fez. O I have to go to the supermarket virou I have to go to the supermarket. Olha que diferença que já fez saber poucas dessas dicas. Existem várias, no meu curso eu coloquei um módulo só de fonética facilitada para todo mundo entender, refinar, aprofundar, mas basicamente a gente vai aprender isso buscando, pesquisando, estudando, ouvindo. Ouve, se eu puder te falar uma forma só de você aprender, ouve e fala. Ouve e fala. Ouve alguém falando inglês, um podcast, alguma coisa, e fala também sem medo de errar. É isso que vai te levar pra frente, certo? Tem outro também aplicativo, outro site, que chama elo.org. Elo.org. Anota aí que é mais um site. Só que esse Elo tem 3 L's, então é ELLLO.org. Esse site é um site para treinar diálogos. Então, nesse site, você pode entrar lá no elo.org e você treina diálogos. Você pode ir falando, você pode ir fazendo mímica. Então, assim, na aula de ontem, eu já dei vários sites, dicas e estratégias de como você pode praticar sozinho ou com a sua criança, que é melhor ainda. Hoje, estou dando mais outros sites, aplicativos e dicas diferentes que podem melhorar a sua pronúncia e mais ainda a sua prática. Então, esse elo.org, com 3 L's, ELLLO.org, você pode treinar diálogos ali, é muito legal também. E outro site muito bacana, que quem é professor de inglês adora, chama Youglish. Esse vale a pena vocês irem lá procurar. No tempo vago, vai lá procurar, eu já falei. Mesmo em tempo vago, procure buscar, seguir, conviver e viver com pessoas que pensam como você. Pessoas que são onde você quer chegar, que são o que você quer ser. Pessoas que você admira, porque você vai ser influenciado por essas pessoas. Por isso que existe Digital Influencer, porque elas influenciam. Quem segue elas, quem se conecta, é influenciado. Por quê? Porque você é o resultado das pessoas com as quais você mais convive, que você mais vê, que você mais assiste, que você mais admira. Então segue tanto de gente que você se conecta, que também quer falar inglês, ou que já fala inglês, ou que é nativo, ou que está pelejando para criar um filho bilíngue, ou que é professor de inglês. Vê quem mais você se conecta e convive nesse meio aí. Porque aí você vai aprender um monte de dicas, tudo vai ficar muito mais natural, normal, você vai se acostumar com aquilo, igual você acostuma com cheiro de pum, e vai virar natural para você. Lembra de mim quando você cheirar um cheiro de pum. E aí esse site chama Youglish. Youglish. Y-O-U-G-L-I-S-H. Youglish. Nesse site você digita qualquer palavra. Por exemplo, training.
training. E aí aparece lá uma série de videozinhos curtos e rápidos. Aparece uma seleção enorme, assim, de contextos que apresentam aquela palavra. Então, uma parte de desenho, uma parte de filme, uma parte do seriado Friends. Então, assim, já viu aquelas respostas dos stories de português, de professor de inglês, que alguém fala assim, o que significa, como que fala obrigado? Aí a pessoa põe um videozinho do Simpson, ou então do Friends, da Rachel do Friends, falando thank you. A resposta é thank you. Então você vê a pronúncia correta, você vê o contexto que está acontecendo, geralmente é alguém entregando algo para alguém, e você entende, faz essa conexão sem precisar traduzir. Então esse site Youglish, qualquer palavra que você digitar lá, vai aparecer uma seleção enorme de vários videozinhos curtos que tem o uso daquela palavra que você digitou dentro de um contexto. E a pronúncia também é legal, a pronúncia também é nativa, a pronúncia também é correta. E aí a gente vai vendo em vários contextos diferentes como a gente pode usar aquela palavra que a gente digitou. Então isso é muito ótimo. E a última dica que eu dou, que é para finalizar, to wrap up, para fechar com chave de ouro, essas dicas, essa ajuda para quem quer melhorar a pronúncia em inglês, é aula de conversação. Nada melhor. Eu acho tão legal que é por isso que eu ofereço como bônus no meu curso Pequenos Bilíngues. E as mães, a gente encontra, eu e as outras mães, nesse caso sem as crianças, para falar sobre criança, do universo de criança, com as crianças, para as crianças, tudo a ver com criança, com rotina, só que absolutamente em inglês. A gente fica 1 hora conversando, se virando somente em inglês. O professor, no caso eu, no meu curso, mas pode ser o professor que você escolher, ele vai te corrigir, ele vai fazer inferências, ele vai fazer interferências, ele vai te dar dicas, ele vai puxar o que você tem mais que prestar atenção, ele vai chamar sua atenção para um negócio que você não estava percebendo que estava errando e vai praticar, porque você vai ouvir o professor falando, você vai ouvir os outros colegas falando e vai ter oportunidade de falar também e vai se ouvir falando. A aula de conversação é um sucesso. Eu super indico, procura, isso é para nível desde básico a nível avançado, eu tanto gosto que eu ofereço como bônus no meu curso, porque vale muito a pena. Por que a aula de conversação é uma das coisas que mais valem a pena? Porque você está fazendo o que mais resolve para melhorar a sua pronúncia, o seu listening e o seu speaking. Você está ouvindo e falando. Em resumo, eu deixo esse recado para você. O que é mais importante para você melhorar a sua pronúncia? O que é mais importante é você praticar. Você quer melhorar a pronúncia? Pratica a pronúncia. Você quer melhorar o vocabulário? Pratica o vocabulário. Você quer melhorar a leitura? Pratique a leitura. Você vai praticar o que você quer melhorar. Thank you, Aline. Thank you, você é top student. Então, olha só. A gente vai refinar com essas dicas, com cada dica que a gente tiver. Eu tenho vários vídeos, no YouTube tem vários vídeos. A gente vai refinando as palavras por palavra, mas sabendo que uma palavra emendada na outra também vai fazer diferença e vai fazer um connected speech, um discurso, uma frase conectada uma palavra na outra. E tudo bem, isso acontece em português também. Com o tempo, você vai aprendendo. Só se você praticar. Se você não praticar, você não vai aprender. Infelizmente, não tem jeito de fazer mágica, certo? Dúvidas, críticas, sugestões, palpites, entre em contato comigo, me manda direct, me manda comentário, me manda áudio, me manda vídeo. Eu adoro ser marcado nos vídeos de vocês conversando com as crianças. Fiquem por aí, façam perguntas, interajam, eu tô aqui para ajudar você. Um beijo. Bye bye, butterfly.